palavra sabatina é proveniente do latim e significa o que foi criado no sábado. A repetição, arguição ou questionamento feito aos sábados, relativamente às matérias escolares estudadas durante a semana ou ainda uma reza própria do dia de sábado. Aos poucos, essa palavra passou a significar o ato de questionar, arguir, perguntar, examinar, verificar se o outro apreendeu o conteúdo, tirar a prova, inquirir ou avaliar determinado conhecimento, independentemente do dia em que essa ação ocorra. A sabatina existe hoje em muitas instituições, organizações e entidades como forma de se verificar se o sabatinado detém os conhecimentos ou as informações necessárias para que seja promovido, por exemplo, para que receba algum tipo de incentivo ou remuneração especial, ou ainda simplesmente para que seja mantido na função que exerce, como se fosse uma avaliação de desempenho, ou então uma avaliação de renovação de aptidão para a função. Os alunos, por exemplo, são rotineiramente sabatinados como forma de aferir o conhecimento aprendido e a condição que possuem para passar de período, de ano ou para concluir em determinado curso. A Constituição brasileira prevê uma espécie de sabatina daqueles agentes públicos indicados para altos cargos na República, tal qual ocorre com os ministros do Supremo Tribunal Federal, com o Procurador da República, com o Presidente do Banco Central e outras autoridades cujas nomeações dependem da aprovação do Senado Federal. Outras sabatinas também poderiam acontecer, isso para que a população obtivesse o melhor resultado do desempenho de alguns ocupantes de cargos efetivos ou eletivos, não obstante terem sido aprovados em concursos, terem sido eleitos ou então terem na manga uma boa indicação política. Algumas perguntas poderiam ser feitas na sabatina para, ao final, ser assinado um documento formal de cumprimento de normas e condutas, ou então que o sabatinado tivesse que suportar os efeitos de sua própria atuação como se fosse um teste para que ele sentisse na pele o resultado do seu desempenho. Que tal, por exemplo, se o ministro da Educação, os secretários estaduais e municipais de educação tivessem carga horária e salário iguais aos dos professores? E se os professores, depois de serem bem remunerados e satisfeitos com o salário, fossem submetidos a sabatinas bem elaboradas, verificando não apenas o seu conhecimento, mas a sua aptidão, o seu envolvimento e o seu amor à causa educacional? Aos políticos, por exemplo, além de lhes cobrar planos de governo e de trabalho, poderia ser aplicada uma boa sabatina como forma de entendermos o porquê de tanto interesse em ser eleito, o porquê de tanta vontade de ser prefeito, governador e presidente da República. Sabatina. Nós passamos pela vida sabatinando pouco os que mais precisam dela. Enquanto isso, nossa paciência tem sido sabatinada e muito, todos os dias, por muita gente. Que tal mudar esse quadro?